realidade, se nós formos olhar mesmo e pensar no que Deus fez por nós e no que nós somos, é só a misericórdia de Deus. Nós estamos aqui, temos o privilégio de podermos louvar, de podermos adorar, de podermos servir a Deus, sabendo que tudo isso é fruto do amor de Deus por nós. Se a gente é alguma coisa, se a gente pode alguma coisa, é porque existe um Deus que se importa com a nossa vida, tá? Com todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos, com as nossas limitações. Eu fico imaginando Jesus Cristo, quando começa a caminhar e Ele escolhe pessoas. Um tempo atrás eu estava pensando, Jesus escolheu aqueles que talvez você e eu não escolheríamos. Pessoas difíceis, pessoas problemáticas. Jesus andou no meio de pessoas que realmente eram pecadores. Por quê? Porque Ele veio para realmente mudar a vida dessas pessoas. E eu creio que cada um daqueles que realmente tem um encontro com Jesus Cristo, realmente tem a sua vida transformada. Amados, eu gostaria de ler o texto com os irmãos, só para introduzir o que você está falando. E gostaria de convidá-los, eu sei que os irmãos se assentaram, mas vamos nos colocar de pé mais um momento em reverência à palavra. Então nós lemos em João, capítulo 10, versículo 10. Nós introduzimos, depois nós vamos ler alguns outros textos. Mas João 10, 10. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Um texto bem conhecido que nos fala desta maneira: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Pai santo e amado, nós estamos aqui, meu Deus, mais um dia, Pai, na tua casa, Pai, mais uma noite aqui, meu Deus, para te louvar, para te bendizer, para reconhecer, Senhor, que nós precisamos do Senhor, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa falar conosco, que a tua palavra, meu Deus, ela ache, meu Deus, aqui nesta noite, em cada coração, Pai, uma terra fértil, uma terra boa, meu Deus, que o Senhor possa falar, meu Deus, e que nós sejamos receptivos àquilo que o Senhor tem para nós, Pai, nesta noite. Nos ajuda a sermos ouvintes, praticantes, e não apenas ouvintes esquecidos da tua palavra, Senhor. Te pedimos, te agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os amados podem sentar-se, amém? Queridos, esse é um texto bem simples, e não vou estar falando especificamente nele somente, mas onde Jesus ali, ele está ali falando aos seus discípulos, as pessoas que estão ali, ele começa a falar sobre o propósito da vinda dele. E hoje, especificamente amanhã, nós comemoramos o Natal, e como já foi dito no começo do culto, não significa que Jesus nasceu nesse dia, mas uma data que foi escolhida e que realmente onde é comemorado o nascimento de Cristo. Talvez muitas pessoas não saibam, muitas vezes nós ouvimos Feliz Natal, algo desse tipo, mas muitas vezes as pessoas não têm noção do que realmente é o Natal, o que significa o Natal, porque tem se tomado vários significados. Alguns pensam que o Natal é apenas um feriado, outros pensam que o Natal é uma época somente para estar junto com os familiares ou para fazer boas ações. E não estou dizendo que tem coisas que em si não é ruim, na verdade, estar com os familiares, fazer boas ações, tudo isso é bom, é válido, né? Outros veem o Natal de uma maneira um pouquinho mais comercial, como foi dito, né? Uma oportunidade para vendas. Alguns pensam que é só uma época de ganhar presente, de dar presente. Outros associam o Natal com Papai Noel, com decoração, com tudo mais, né? Mas a grande realidade é que o Natal, ele é muito mais do que apenas uma data comemorativa. É uma data onde nós podemos nos lembrar de que Cristo nasceu. Cristo é um aniversariante, como foi dito, mas nem sempre, e na maioria das vezes, ele é esquecido, não é verdade? Cristo é um aniversariante, mas quantas pessoas realmente se dão conta disso, ou da importância disso? Qual é a importância de Cristo ter nascido? Qual é a importância do nascimento de Cristo para a nossa vida? O que isso fez de diferença? Às vezes nós olhamos e Cristo ele veio como rei, e ele veio com um propósito. Eu li ali, é lógico que tem outros textos que nós vamos falar sobre a vinda de Cristo, mas Jesus Cristo ele disse que ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida abundante. Vida abundante, amados, não é simplesmente nós temos dinheiro, nós temos uma vida, entre aspas, de rei aqui na terra. Não, vai muito além disso. A pessoa pode ter tudo isso e ainda assim ter uma vida
infeliz, né? Ou, com perdão da palavra, às vezes ainda vive uma vida miserável. Porque Paulo também diz isso numa das suas cartas, que se a nossa esperança, né, se não existe ressurreição, se as pessoas desconsideram a existência de Deus, se a esperança do ser humano está apenas nessa existência, o próprio apóstolo Paulo diz que então nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele diz isso lá na carta dele aos Coríntios. Se a nossa vida se resume a essa existência, então quando acabar essa existência, o que sobra? Nada. Não é verdade? Mas Cristo, ele disse que ele não veio simplesmente por vir. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Quando nós pensamos no nascimento de Cristo, amados, Cristo nasceu num lugar mais improvável, né? Nasceu numa estrebaria, num lugar onde os animais ficavam, teve por berço coxo de animal. Você já imaginou? Hoje, se fosse hoje, Jesus não nasceria na maternidade, não teria os melhores cuidados. Ele sendo o Rei da Glória, ele sendo Deus, o próprio Deus, ele abre mão de tudo isso para nascer como ser humano por causa de você, por causa de mim, de nós que somos pecadores, por causa da situação do ser humano diante de Deus. Qual é a pior situação que pode se encontrar no ser humano? É a separação que ele está de Deus. O ser humano longe de Deus, ele não é nada. Somos nós sem Deus. Vivemos uma vida que é finita aqui nessa terra, que vai terminar, mas e depois? O que será? Qual é a situação real do ser humano? A Bíblia diz que ele está separado de Deus. E Cristo, ele veio com o propósito de realmente salvar esse homem que está separado de Deus. Paulo, ele diz ali a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, que Cristo, ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo diz isso. Esse foi um dos propósitos, foi o maior propósito da vinda de Cristo a esse mundo. Por mais que muitas pessoas nem se deem conta disso, ou muitos nem se lembrem disso, ou nem saibam realmente a razão de Cristo ter nascido. Mas ele veio, amado, por causa de você. A Bíblia nos diz que ele foi enviado por Deus. A Bíblia nos diz, ali em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira. E eu acho bonito que nas Escrituras, muitas vezes quando está escrito, não está só escrito Deus amou o mundo, mas esse tal maneira, quando coloca uma palavrinha antes de amou o mundo. Por quê? Para mostrar a intensidade do amor do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia continua dizendo que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. E a condenação, que condenação é essa? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e não vieram para a luz para que suas obras não fossem manifestas. O que ele está dizendo? Que Cristo veio para morrer no nosso lugar. Deus entregou seu Filho por causa dos nossos pecados, e está dizendo o seguinte, que se eu rejeito, não é Deus que quer me condenar, sou eu que me coloco debaixo da condenação. Que condenação é essa? Separação eterna de Deus. Esta é a razão de Cristo ter vindo, amado. Deus te ama tanto, Deus nos ama de tal maneira, que Deus não planejou e não criou o ser humano para que o ser humano ficasse longe de Deus, afastado de Deus, para que o ser humano caminhasse por caminhos que não levam a nada. Porque a Bíblia também nos diz isso, que há caminhos que ao homem parece direito, parece que são bons, mas no final são caminhos de morte. Não é verdade? Às vezes a pessoa não pensa que vai entrar por um caminho ruim. Eu já tenho contato com adolescentes, dou aula na escola, já tive contato com jovens que às vezes entram por um caminho, e você fala, cuidado rapaz, não vai por esse caminho. Não vai dar nada. Quando eu quiser eu saio. E aí quando a pessoa vai ver, ela está num caminho que fica difícil dela sair. E às vezes ela vai complicando a sua vida cada vez mais. Por quê? Porque é muito fácil nós nos enganarmos. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem bons, parecem direitos, mas o final deles são caminhos de morte. São caminhos que não vão levar a nada. Nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos sobre o propósito, Cristo dizendo o propósito da vida dele, que veio para dar vida e vida em abundância. Mas eu quero pegar agora alguns textos no Evangelho de Marcos, para falarmos algumas razões pelas quais Cristo veio.
que tudo é resumido realmente no vir para nos dar vida, no vir para realmente nos trazer salvação. Mas eu vou ler alguns textos, e aqui em Marcos 1,15 diz o seguinte, eu vou ler desde o 14, só o 14 e o 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse mesmo capítulo, no versículo 38, Jesus diz ainda assim: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim. Então nós vemos aqui que Jesus ele veio, amados, para anunciar o reino de Deus. Quando Jesus começa a pregar, ele começa a anunciar o reino de Deus. Ele começa a dizer que o reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho. O evangelho que está sendo pregado, o evangelho que fala realmente da situação do ser humano, afastado de Deus, mas da salvação que é nos oferecida em Cristo Jesus. É esse evangelho que está sendo pregado. E aí ele começa a anunciar o reino de Deus. Quando a gente pensa em reino de Deus, quando nós lemos sobre o reino de Deus, o que é reino de Deus? O conceito daquelas pessoas, no conceito daqueles judeus, naquela época, reino de Deus, ou governo de Deus, seria um governo humano, simplesmente naquela época, onde eles não estariam mais debaixo do controle de outras nações. Quando nós entendemos um pouquinho, os judeus naquela época estavam debaixo do governo romano. Roma dominava todos os povos. Então, para eles, o reino de Deus seria quando fosse estabelecido o reino, eles fossem libertos do governo romano e ali no seu país se levantasse um governante, que seria o Messias, que governaria não só sobre Judá, mas sobre toda a terra ali. Esse era o conceito deles de reino de Deus. É lógico, quando nós lemos os evangelhos, Jesus vai mostrando que o reino vai muito além de um governo humano. Fala do domínio de Deus sobre o mundo, sobre a gente realmente estar com a nossa vida debaixo do senhorio de Deus. Estar no reino de Deus significa estar debaixo do governo de Deus. Deus sendo o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que governa sobre a nossa vida. E o que isso implica para a nossa vida? Quando Cristo anuncia o reino de Deus, implica que se eu quero fazer parte de um reino, eu preciso me sujeitar às leis desse reino. Não é verdade? Ao governo de Deus. Como que eu posso fazer parte do reino de Deus e viver diferente de um cidadão do reino de Deus? Significa que eu não quero mais fazer as coisas da maneira que eu acho que é correta, mas da maneira como o reino de Deus se apresenta. O que mais que nós vemos aqui? Interessante que a entrada desse reino, ela não é, ao mesmo tempo que ela é simples, ela não é simples. Como assim? É simples entrar nesse reino? Sim. Jesus Cristo ele diz: basta nascer de novo. Ele diz assim: Deus, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos fica confuso: como nascer de novo? Eu já sou um homem velho, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e vou nascer novamente. Não, Jesus não estava falando disso. Por isso que quando ele anuncia o evangelho, e ele vai pregando, e ele anuncia a chegada do reino de Deus, ele fala sobre arrependimento. E o que é arrependimento, amados? Arrependimento é mudança de atitude. É uma mudança que ocorre dentro do ser humano. Aquele ser humano que estava afastado de Deus, que às vezes vivia fazendo coisas que realmente não tem nada a ver com o propósito de Deus, ou com a vontade de Deus, ou com a palavra de Deus. Ele tem uma mudança dentro do coração dele. A gente vê isso evidenciado em algumas cartas, quando Paulo diz: por exemplo, aquele que roubava não rouba mais, aquele que não amava agora ama, aquele que fazia o mal agora faz o bem. Isso se reflete nós amarmos a Deus em primeiro lugar, amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Dessa maneira a gente vai estar cumprindo toda a vontade de Deus, toda a lei de Deus. Será que nós agimos dessa maneira? Será que nós sempre manifestamos o amor de Deus, ou o amor a Deus? Será que nós nos lembramos de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia? Será que no nosso relacionamento com o nosso próximo, nós agimos do jeito que Deus gostaria que nós agíssemos? Porque quando Deus adentra no nosso coração, Ele nos capacita a nos amarmos, não só o nosso próximo, que nos faz aquilo que é bom, mas Ele nos capacita a amar, amados, até mesmo aquelas pessoas que nos são contrárias.
ou aqueles que nos fazem ter coisas ruins. Por quê? Porque nós olhamos para aquela pessoa e nós não olhamos simplesmente para o que ela está fazendo, nós olhamos como alguém que precisa de Deus, alguém que Deus ama, mesmo ele estando caminhando, afastado de Deus, alguém que Deus quer mudar a vida. Isso leva a gente também a nos revermos as nossas atitudes, né? Aquilo que não é legal, e trazer arrependimento, o desejo de uma mudança de atitude. Por isso que Jesus fala, se nós não nos arrependermos, nós não podemos entrar nesse reino. Se nós não reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que precisamos de Deus, nós não temos como entrar nesse reino. Se eu não quero mudar de vida, de atitude, como que eu vou fazer parte do reino de Deus? Ele anuncia o reino de Deus. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus, ele deve ser recebido por nós como uma criança. Por isso que ele diz que nós não devemos impedir as crianças de irem até ele, porque delas é o reino de Deus. E quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Criança, eu acho bonito, porque eu tenho contato tanto com adolescente como criança na escola. E mas é interessante, a criança, ela tem um coração aberto para Deus, muito mais do que o adulto. A criança tem um coração voltado para Deus, aberto para ouvir, muito mais do que o adulto. A criança, ela tem uma certa, não que ela não peca, tá? Todos nós pecamos, né? Desde que nascemos, né? Nós somos pecadores. Mas existem algumas coisas interessantes. Quando eu observo criança, você vê um adulto, por exemplo, ele se desentende com alguém e às vezes ele nem fala mais, corta amizade, corta laços, não quer nem saber. A criança, às vezes brigou, bateu um no outro, mas dali a pouco você olha, já estão brincando de novo, né? Já se perdoaram, já estão de boa, já não tem aquela dureza de coração. Às vezes a gente fala para um filho ou para uma criança, olha, não pode brigar, perdoa o seu amiguinho. De repente ele vê o pai ou a mãe, o adulto tem uma atitude totalmente contrária àquilo que está ensinando. Então a criança, ela tem essa sinceridade, essa abertura. E nós, realmente, se não formos humildes, simples, nós não temos como receber a Deus. Se nós formos cheios de nós mesmos, nós nunca vamos reconhecer que precisamos de Deus. É por isso que, quando Jesus fala com os fariseus, e eles ficam assim, meio até que revoltados, por quê? Porque eles eram religiosos, pessoas que não saíam ali dos templos, e ele fala, olha, as prostitutas, os adúlteros, essas pessoas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Imagina aquelas pessoas religiosas que procuravam, entre aspas, fazer tudo certinho, ouvir um negócio desse. Foi chocante para eles ouvir isso. Por quê? Não é que Jesus está dizendo que aquelas pessoas entrariam no céu porque eram daquela maneira, mas porque se tornavam conscientes de que eram pecadores e precisavam se arrepender dos seus pecados. Então, quando a pessoa é consciente, eu sou pecador, e ela se arrepende dos seus pecados, então ela é perdoada. Mas e aquele que não quer se arrepender, como que ele pode ser perdoado? E aí é que nós vemos o segundo ponto. Jesus, ele veio anunciar o reino dos céus, mas Jesus Cristo veio também chamar pecadores ao arrependimento. Nesse mesmo evangelho aqui de Marcos, quando Jesus chama Levi, Mateus, ele passa ali e chama Levi, que era um publicano, cobrador de impostos, para ser seguidor dele. Muitas pessoas ficam olhando, por quê? Porque os cobradores de impostos, eles eram pessoas mal vistas, eram pessoas corruptas, pessoas que cobravam além daquilo que deveria cobrar e embolsavam parte do dinheiro. Então imagina, toda a sociedade olhava aquelas pessoas com maus olhos. E imagina, Jesus chama um homem desse para segui-lo, e é lógico, Jesus muda a vida desse homem, e quando esse homem é chamado, ele faz uma festa, e ele convida muitas pessoas, muitos publicanos, e cobradores de impostos, e pecadores, e Jesus está ali no meio daquela festa. É isso que eu fico pensando, amado, se Jesus estivesse hoje aqui, será que Jesus andaria no meio dos templos? Será que Jesus estaria talvez somente socado dentro de uma igreja, ou será que ele estaria buscando as pessoas, no meio daqueles que talvez a igreja, talvez rejeite, como os fariseus faziam? Será? Porque Jesus criticou muito essa atitude daqueles que deveriam estar falando de Deus para as pessoas. E Jesus está comendo com aqueles homens que todo mundo olha e fala, nossa, mas com essas pessoas? E eles realmente falam isso a Jesus, fala na realidade aos discípulos, mas o mestre de vocês come com gente desse tipo, com pecadores, com gente corrupta, cobradores de impostos. E Jesus, ele ouve isso e ele responde àqueles homens religiosos, olha, os que têm saúde não precisam de médicos,
Eu não vim chamar pessoas justas ao arrependimento, mas pecadores. Será que aqueles homens não precisavam se arrepender? É lógico que sim. Mas eles, por terem uma boa conduta, eles não achavam que precisavam se arrepender. Talvez não se consideravam pecadores. E aí que está um grande erro nosso, amado. Às vezes nós nos comparamos. O ser humano tem aquele conceito. Bom, eu não sou a melhor das pessoas, mas também não sou a pior. Tem muita gente pior que eu, porque eu me comparo com o meu próximo. Só que Deus, Ele não me compara com outra pessoa. O padrão é Deus, Ele me compara com Ele. E perante Deus, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que a nossa justiça perante Deus é como um trapo de imundícia. É sujo. Nós não somos justos. Nós não somos perfeitos. Por melhor que sejamos, todo ser humano tem a capacidade de fazer coisas terríveis. Temos uma natureza pecaminosa. Ou não temos? Temos. Eu pergunto, quem nunca pecou? Quem nunca pensou mal? Não, nunca pensei mal. Quem nunca comentou alguma coisa e pensou, nossa, eu devia ter comentado. Eu não deveria ter falado isso. Qual é a pessoa que nunca sentiu raiva? Não existe. Infelizmente, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. É impossível Deus não pecar. E quando Jesus fala com esses homens, Ele está dizendo o seguinte, olha, aqueles que acham que não precisam de Deus, como que essas pessoas vão receber? Não vão. E aqueles que declaradamente se conscientizam que são pecadores, eles realmente vão receber o perdão. Por quê? Porque vão confessar. É por isso que certa vez, amados, Jesus entrou numa casa, um homem chamado Simão, e aí quando ele está naquela casa, aparece uma mulher, e essa mulher começa a chorar, e lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. E Simão, ele olhou e pensou, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher, que tipo de vida tem essa mulher, porque era uma mulher que tinha uma vida muito torta, muito errada, pecadora, mal vista. E Jesus Cristo, ele sabendo o que se passava, ele fala para Simão, olha Simão, eu tenho que te contar uma história. Tá? Havia duas pessoas que deviam algo para o seu Senhor. E elas foram chamadas para ajustar as contas. Vamos dar um exemplo. Um devia lá, vou pegar aqui em iene, um devia 10 mil ienes e o outro devia lá 1 milhão. E os dois foram perdoados. Qual deles você acha que vai amar mais, ou ser mais grato àquele que perdoou? E Simão, um homem muito inteligente, né? Pela lógica ele pensou, creio que aquele que foi mais perdoado, que tinha uma dívida maior, você julgou bem. Esta mulher muito ama, porque muito foi perdoada. Por isso que ela está agindo dessa maneira. Agora, eu entrei aqui na tua casa e você não me lavou os pés, porque era um costume naquela época. As pessoas andavam de chinelo, de sandálias. Então, quando se recebia alguém naquela região, uma maneira de dizer que a pessoa é bem-vinda era lavar os pés da pessoa, né? Ungir a cabeça com ela, era uma maneira de dizer, você é bem-vindo. Eu cheguei na sua casa, você não me recebeu bem, você não lavou os meus pés, mas essa mulher, desde a hora que ela chegou aqui, ela não cessa de lavar os meus pés com suas lágrimas, e beijar, enxugar com seus cabelos. Você não me ungiu, mas ela me ungiu. E ele começa a falar as atitudes que Simão teve e a atitude que a mulher teve, para dizer o seguinte, ela muito ama, porque ela muito foi perdoada. Porque, amados, imagina uma pessoa que muito foi perdoada, que realmente tinha uma vida totalmente desregrada no pecado, fazendo tudo aquilo que é errado. E ela recebe o perdão, e ela entende, puxa vida, como que Deus pode perdoar isso que eu fiz? E ela é perdoada. É lógico que a gratidão dela é maior, porque a consciência de pecado é maior. Por isso que nós temos que ser conscientes que nós somos pecadores. Nós somos pecadores, precisamos de Deus. Se fôssemos perfeitos, Deus não precisaria enviar Jesus Cristo. Uma vez uma pessoa falou, mas na igreja, eu já conheci pessoas na igreja que não são perfeitas. Olha, amado, você conheceu pessoas? Eu conheço um monte, inclusive eu. Não conheço ninguém na igreja que é perfeito. E justamente esse é o fato de estarmos aqui, por reconhecermos que não somos perfeitos, que precisamos de Deus. Se nós fôssemos perfeitos, nós precisaríamos buscar a Deus, nós não precisaríamos do perdão de Deus. Pelo contrário, nós não somos perfeitos. Aí a necessidade que nós temos de Deus. Aí nós vemos o amor de Deus. Deus nos ama, sem nós termos feito nada por merecer esse amor. Nada. O que nós fazemos para merecer o amor de Deus? Será que nós amamos como Deus espera que nós amemos? E Jesus, ele fala isso para aquelas pessoas. Quando nós olhamos para Jesus, me admira.
que Jesus Cristo ele se importa com aqueles que ninguém se importa. Ele ama aqueles que não são amados por ninguém. Como somos nós, amados? Quando nós olhamos para o nosso próximo, para as pessoas. Por isso que eu vejo, no Natal, essa vinda de Cristo ao mundo, ela mostra o amor de Deus para uma humanidade afastada de Deus, muitas vezes fazendo coisas que desagradam a Deus, que ferem a Deus. Eu falei aqui, e repito, uma coisa que eu achei interessante, uns alunos meus da quarta e quinta série, pediram para falar alguma coisa sobre Jesus, e eu falei sobre a crucificação, o que fizeram com ele, e eu achei interessante quando o aluno falou, nossa, mas Jesus deve ter ficado com muita raiva daquelas pessoas que estavam batendo nele, crucificando. E eu falei, não, pelo contrário. Quando Jesus estava ali sendo crucificado, ao invés de demonstrar raiva, ele teve compaixão, ele pede a Deus que perdoe aquelas pessoas. Mesmo na cruz, amado, quando uma pessoa, um daqueles ladrões que estavam crucificados ali com Jesus, fala para Jesus lembrar dele, Jesus fala que ele estaria. Nós vemos esse amor de Cristo. E aquele aluno, ele falou assim, mas como? Porque se alguém me fizesse o que fizeram para ele, eu ia ficar com muita raiva. Eu ia talvez xingar ou falar alguma coisa desse tipo. Eu falei assim, não, mas Jesus não fez isso. Ele nos amou. E a gente viu que nós merecemos esse amor. Qual de nós merece o amor de Deus? Qual? Merecemos? Não merecemos o amor de Deus. Mas Ele nos ama. E Ele não nos ama porque nós merecemos, porque nós somos bons. E o amor dele é tão grande, amado, que Ele sabe que o fato de sermos pecadores, estarmos condenados por causa do pecado, não tinha jeito de nós sairmos da situação. Ele nos ama tanto que Ele resolve pagar a dívida que não era dele, era nossa, quando Cristo morre por nós na cruz do Calvário. É por isso que Jesus, quando Ele andava, Ele olhava as pessoas e Ele tinha compaixão. Ele viu como pessoas como ovelhas sem pastor, como pessoas que estavam perdidas, sem rumo, sem direção. Ele sentia compaixão e Ele curava, e Ele pregava, Ele abençoava aquelas pessoas. Mesmo aqueles que foram curados, nem todos foram gratos. Certa vez o irmão dirigindo o culto aqui, ele falou, uma vez que Jesus ele curou 10 leprosos, e daqueles 10 que foram curados, apenas um voltou, mas Jesus não deixou de curar, mesmo sabendo que talvez nem todos voltariam. Deus não nos abençoa porque nós vamos fazer algo para Ele, nem porque nós seremos gratos a Ele. Ele simplesmente nos abençoa porque nos ama, porque se importa com a nossa vida. Cristo não morreu tendo a garantia de que nós iríamos crer nele ou aceitar a Ele, mas Ele morreu dando a possibilidade para que você e eu, amado, nós pudéssemos nos conscientizar e realmente reconhecer que precisamos dele na nossa vida. Nós vemos Jesus Cristo aqui, andando ali no meio de lugares onde talvez outros não iriam. Hoje, onde será que Jesus estaria? Talvez conversando com pessoas aí na rua, talvez conversando com aqueles que ninguém quer conversar, dando atenção para aquelas pessoas rejeitadas pela sociedade. Será que não é isso que Deus espera da igreja? Não é que nós nos contaminemos, não é que nós nos entremos no pecado, não. Tanto é que quando Ele ora para os discípulos, Ele não pede para Deus tirar a gente do mundo. Pelo contrário, Ele pede para nos livrar do mal. Nós estamos nesse mundo para fazermos diferença. Tem uma ilustração que eu peguei aqui, de um livro do Max Lucado. Ele diz assim, em uma pequena cidade havia uma mulher, que era mãe solteira, que tinha uma criança pequena, muito fragilizada. A vizinha dessa mulher era uma mulher cristã, e ela se dispôs a cuidar daquela criança para que a jovem mãe pudesse fazer compras, resolver as suas coisas, trabalhar. E um tempo depois, ela era cristã, ela falou de Deus a essa mulher e da sua fé. E aquela mulher resolveu acompanhá-la à igreja e seguir a fé da sua vizinha. Ao que umas amigas chegaram e questionaram, mas você vai na igreja com essa mulher? Mas você vai mudar, entre aspas, de religião, que é isso que o pessoal às vezes pensa? Ao que aquela mulher respondeu para sua amiga, olha, se o que ensina lá, eu não sei ainda direito qual é o ensinamento, mas uma coisa eu sei, que essa pessoa se importou comigo. Essa pessoa cuidou da minha filha. Que eu vi na atitude dessa pessoa algo bom. Então é interessante, amados. O Evangelho, ele tem que ser além de simples
palavras. Dizer que Deus ama é muito fácil. Demonstrar o amor de Deus faz diferença. Então o que fez diferença para essa mulher é que ela viu naquela mulher cristã não simplesmente alguém que fala de Deus, mas alguém que vive o amor de Deus. Esse amor se manifesta através das suas atitudes. Então não basta dizer que eu sou cristão, que eu creio em Cristo, que eu sigo a Cristo. Eu tenho que viver como Cristo. Eu tenho que fazer aquilo que Ele faria. Eu tenho que manifestar o amor de Deus através da minha vida. Porque senão é apenas palavra. É apenas da boca para fora. Não faz diferença. Então justamente isso que nós vemos em Cristo, quando Ele esteve aqui na terra. Ele não veio fundar uma religião. Ele não veio simplesmente ensinar algo sobre Deus e falar sobre um Deus distante. Não. Ele veio aqui realmente demonstrar Deus na sua própria vida, na maneira como Ele conduzia-se com as pessoas e o que Ele fazia pelo próximo. As pessoas podiam ver Deus se manifestando em Cristo Jesus. Hoje não é diferente. Deus quer ser manifesto. Ele quer que as pessoas o conheçam através da vida daqueles que conhecem a Deus, das suas atitudes, da maneira de ser, das suas palavras, daquilo que se faz. Nós dizemos que amamos a Deus, que Deus é amor, mas esse amor tem que se manifestar através da nossa vida. Se não é apenas palavra, e nada além de palavra. O que mais? Jesus ele veio para destruir as obras dos demônios, das trevas. A palavra de Deus diz isso lá em 1 João, que Cristo veio para destruir as obras de Satanás. A Bíblia nos diz que existe dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, o império das trevas. Existem dois senhores, um é Deus e o outro é o diabo. E quando eu li o texto aqui no começo, eu li o quê? Que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Quem é este ladrão que Jesus está falando? Esse ladrão é o diabo. Que o propósito dele é matar, é roubar, é destruir, é acabar com a vida das pessoas. Esse é o propósito dele. Jesus veio para destruir isso. Veio para destruir as obras do diabo. Meu amado, é lógico que existe, nós temos duas coisas. Existe a natureza pecaminosa do ser humano, que leva ele a pecar. Mas além disso, ainda existe o diabo, que vem para ajudar o homem a se afastar cada vez mais de Deus. Qual é o propósito de se afastar o homem de Deus? Qual é o propósito do diabo? De realmente intervir na vida de pessoas e destruir, para que essas pessoas não conheçam a Deus. A Bíblia diz que o Deus desse século, que é o diabo, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não possam enxergar e para que elas não possam perceber que Deus existe. E não percebendo isso, elas vão viver uma vida longe de Deus. E uma vida longe de Deus é uma vida afastada de Deus, que vai culminar uma separação eterna de Deus. Esse é o propósito dele: matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Por isso que ele veio para destruir as obras do diabo. O ser humano estava escravo do pecado. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele quebra, ele paga toda a dívida que o ser humano tinha, que era o pecado, que afastava ele de Deus, e ele faz com que o homem tenha a possibilidade de ter os seus pecados perdoados. Dessa maneira ele quebra todo o laço, todo o jugo, toda escravidão do pecado. Aí a pessoa fala: não sou escravo do pecado. Meu amado, a grande realidade é o seguinte: por mais que nós não queiramos pecar ou errar, qual de nós que consegue viver uma vida inteira sem nunca pecar? Infelizmente, eu não consigo. Não sei com vocês, mas às vezes acontece isso comigo. De repente você se dá conta: puxa vida, Deus, eu podia ter tido mais paciência, poderia ter não falado isso. Às vezes você magoa as pessoas até sem querer. Às vezes até as pessoas que nós amamos, se nós não tomarmos cuidado, nós magoamos. De repente um dia a pessoa acorda mal-humorada, de repente é até grosseiro no jeito de falar, porque somos pecadores. E aí nós temos que chegar para Deus: Deus me perdoa. Por quê? Porque às vezes não quero fazer, mas quando vejo eu fiz. É isso que Paulo diz nas Escrituras. Paulo diz isso: o bem que eu quero fazer, nem sempre eu consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, quando me dou conta, às vezes eu fiz. Você nunca falou de uma maneira que se arrependeu depois? Você nunca tratou alguém de um jeito e depois falou: puxa, eu não precisava ter feito isso? Ou na hora do nervoso, quantos pais, de repente, na hora do nervoso, às vezes até brigou com o filho, de repente nem precisava de tudo aquilo? Ou eu contei aqui, acho que foi semana passada, de um pai que
deu uns tapas lá na filha, e depois descobriu que a menina não tinha feito aquela arte que ela achou que tinha feito. Aí ele ficou assim, agora vou ter que falar com a minha filha. E foi lá pedir desculpa para a filha. E a filha disse, olha pai, eu já tinha te perdoado, mesmo antes do Senhor me pedir desculpa. Não é gostoso, não é bonito? A gente vê que às vezes nós falhamos, pecamos. Então o ser humano é escravo do pecado. E Cristo veio justamente para quebrar essa escravidão, para destruir as obras do diabo, para impedir que o ser humano seja dominado pelos desejos maus, ou até influenciado pelo inimigo. O que mais que Cristo veio fazer? Vamos lá, Marcos 10, 45. Jesus Cristo, ele diz assim, no final de um texto aqui, onde os Tiago e João fazem um pedido a ele, ele diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que Jesus fala isso? Está acontecendo o seguinte: os 12 discípulos que Jesus escolheu, eles chegam lá para Jesus, Tiago e João chegam assim para Jesus e falam assim: olha Jesus, no seu reino, eu posso sentar do lado direito e o meu irmão do lado esquerdo? Ou seja, a gente quer as posições de honra, quer uma posição de destaque. Olha só, os próprios discípulos discutindo entre si quem é melhor, quem pode estar na posição privilegiada, interesse humano. E Jesus Cristo, ele fala assim: olha, o reino de Deus não é desse jeito, não é dessa maneira. Tem uma outra passagem que é bem parecida com essa daqui, que ele fala: olha, no mundo as pessoas buscam isso, estar nas posições de destaque, mas no reino de Deus não é assim. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último, no sentido que aquele que quer estar lá em cima é aquele que serve, é aquele que realmente está lá disposto a ajudar os outros. Esse é o primeiro, não é o que está aqui em cima. E é interessante que ele fala o seguinte: olha, chamando os discípulos assim, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem de vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E aí ele usa o seu próprio exemplo. Ele sendo Deus, ele veio a esse mundo, se fez ser humano, e ele veio para dar a vida por aquelas pessoas. Eu acho bonito, amado, essa passagem que Cristo lava os pés aos discípulos. Ele era o Senhor, não era a negação dele. Ele era o líder, ele era a pessoa mais importante ali, mas ele tem a humildade de cingir, de amarrar uma toalha e lavar os pés dos discípulos, que era o serviço do escravo. Na época havia escravidão mais baixo. Jesus faz isso para mostrar a eles o que ele espera de nós. Então nós vemos que Jesus veio para dar a vida em favor de nós. A palavra de Deus diz que ele, sendo em forma de Deus, ele não julgou que o ser igual a Deus era algo importante, mas ele abriu mão de toda a sua glória em Deus e nasceu como ser humano, se humilhou e se fez semelhantes a nós. E achado na forma de ser humano, ele viveu uma vida de serviço e morreu a favor de você e de mim, para pagar pelos meus e pelos seus pecados, por amor a você, por amor a mim. Foi o que Cristo veio. Então Natal, quando a gente pensa em Natal, a gente pensa em nascimento de Cristo, mas nascimento para quê? Cristo nasceu com propósito. Ele veio para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele veio para nos dar vida abundante. Talvez muitos não lembrem disso, talvez muitos até rejeitem isso. Para encerrar, olha o texto de João que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz,
mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira, que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo. Essa luz é Cristo, amados. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam, que eram judeus. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse texto nos diz sobre a vinda de Cristo ao mundo. Ele veio, ele foi rejeitado, ele foi crucificado, mas ele veio para que todo aquele que creia nele, todo aquele que o receba, todo aquele que não o rejeite, possa se tornar filho de Deus. Seja filho de Deus, caminhe com Deus, para que haja perdão de pecados. Os amados, Cristo não veio fundar uma religião. Não. Na realidade, Cristo não disse que alguma religião conduz a Deus. Eu não conheço nenhuma religião que conduz a Deus. Porque o próprio Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Foi isso que Jesus Cristo disse. Então ele veio o quê? Buscar o homem. Ele veio levar o homem ao relacionamento com Deus. Ele veio morrer por um homem que estava afastado de Deus, para eliminar a barreira que separava o homem de Deus, que é o pecado. Ele veio, amado, para realmente trazer salvação à nossa vida. À nossa vida. A grande questão não é se Deus quer nos salvar, não é se Deus se importa na nossa vida. Que Deus se importa está mais do que provado. Está mais do que provado. A grande questão é se eu me importo com aquilo que Deus diz. Se eu me importo com Deus, se eu amo esse Deus, se eu quero esse Deus, se eu reconheço a esse Deus, se eu reconheço que Cristo morreu por mim, que Ele nasceu por mim, que Ele morreu por mim, que Ele se importa comigo. É isso que faz diferença. Eu queria que você curvasse a tua cabeça nesse momento. Eu quero dizer para você, amado, Cristo nasceu, viveu e morreu por amor a você, por amor a nós. O preço, a Bíblia diz, da nossa salvação não foi ouro, não foi prata, não foram pedras preciosas, mas a Bíblia diz que nós somos salvos pelo precioso sangue de Cristo Jesus, um cordeiro perfeito que morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por você e por mim. Por amor, Ele fez isso por amor. Ele pagou um alto preço, amados, um alto preço. Aleluia. Ninguém te amou tanto assim. Mesmo que eu morresse por você, mesmo que todos aqui morressem por você, mesmo que morresse, sei lá, milhões por você, ainda assim você continuaria em débito com Deus. Ainda assim, nós continuaríamos uma situação de condenação perante Deus. A única coisa que pode realmente satisfazer a justiça de Deus é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário por você, por mim. A Bíblia diz que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos dos nossos delitos e pecados, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem por obras, não vem por nada que nós viemos a fazer, para que ninguém se glorie diante de Deus, para que ninguém diga a Deus que foi salvo, porque era bom, porque Ele fez alguma coisa. Mas cada um de nós, amados, se alguém vai para o céu, é pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, quando nós pensamos em Natal, lembre-se do nascimento de Cristo. Mas eu quero dizer para você que Natal só faz sentido realmente na nossa vida quando Cristo
Ele nasce em nós. Realmente nós reconhecemos que somos pecadores, e nós nascemos para Deus, e nós reconhecemos e pedimos ao Senhor: entra na minha vida. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que o pecado me afasta do Senhor, eu reconheço que na cruz do Calvário o Senhor morreu por mim. Eu realmente desejo recebê-lo na minha vida como meu Senhor, como meu Salvador. Eu realmente desejo entregar a minha vida ao Senhor. Eu realmente desejo obedecer a Tua palavra, obedecer ao Senhor, guiar a minha vida segundo a Tua vontade. Se alguém faz isso e fala isso a Deus, não só de boca, mas crendo no seu coração, a Bíblia diz que essa pessoa se torna filho de Deus quando ela reconhece, quando ela diz a Deus que ela quer realmente caminhar com Ele, que ela quer obedecer a Sua palavra, ela realmente reconhece que Cristo morreu por ela, que Cristo é Senhor da sua vida. Quando a pessoa faz isso, amado, a Bíblia diz que ela se torna filho ou filha de Deus. Se você deseja fazer isso, se você quer fazer isso, onde você está mesmo? Não quero constranger ninguém, mas se você quer, amado, diga isso a Deus. Fale ao Senhor: eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, eu reconheço que eu preciso dEle, eu quero Ele, quero recebê-lo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Deus. Quero viver a minha vida segundo a vontade dEle e obedecendo a palavra dEle. E se você disser isso a Deus, crendo no seu coração, a Bíblia nos diz que você se torna filho de Deus. Se você deseja, eu espero que você faça essa oração, você diga isso a Deus. Se você já fez, meu amado, eu creio que o desejo de Deus é que a gente viva como filho de Deus, que a gente manifeste o caráter de Cristo, que a gente ame como Ele ama, que nós permitamos que Cristo viva em nós, o amor dele se manifesta através da nossa vida, que vir à igreja e não amar a Deus, e não amar o próximo, e não obedecer a palavra de Deus, isso não significa nada para Deus, não significa nada. Se na vida eu não amo a Ele, eu não obedeço a Ele, eu não caminho segundo a sua palavra. Então, se você já o conhece, faça esse compromisso: Senhor, eu quero obedecer, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero glorificar o teu nome através da minha vida, eu quero que realmente Cristo seja conhecido através da minha vida. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a tua oração. Pai santo e amado, estamos aqui nesta noite, meu Deus, para te exaltar, Senhor, para te glorificar, para dizer a ti, meu Deus, que nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós não somos nada sem ti, ó Pai. Para agradecer a ti, meu Deus, porque um dia, Pai, Cristo Jesus, ó Pai, se fez homem, esteve aqui nesta terra, ó Deus, Ele morreu por nós numa cruz, ó Pai, ali nos concedendo perdão, ali ó Deus, pagando pelos nossos pecados, Pai, rasgando o véu, abrindo, meu Deus, o caminho, ó Pai, para que nós pudéssemos nos achegar a Ti, Senhor. Peço a Ti, meu Deus, que nesta noite Teu Espírito Santo possa falar a cada coração, que vidas que aqui estão, meu Deus, possam realmente entregar-se ao Senhor, possam reconhecer em suas vidas como Senhor, como Salvador, possam dizer a Ti, meu Deus, que o querem, que o desejam, Pai, que querem entregar a vida ao Senhor, Pai. E aqueles que já Te conhecem, Pai, aqueles que já caminham contigo, Pai, eu peço, fortalece. Meu Deus, nos ajuda a sermos tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor deseja, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Natal tenha significado, ó Pai, verdadeiro, ó Pai, a vida de cada um que aqui está, Senhor. Que não seja simplesmente uma data, ó Pai, mas que seja, meu Deus, algo compreendido, entendido, ó Pai, a importância daquilo que Cristo é, daquilo que Ele fez, do nascimento dEle para nós, Pai. Peço a Te abençoe e fala, meu Deus, a cada um, Pai. Nos ajuda, meu Deus, fazemos diferença, Pai. Te pedimos, Te agradecemos, Te louvamos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amado, que Deus Te abençoe.
Cristo possa ser Senhor na tua vida, você possa caminhar com Ele, você possa obedecer a Ele.